João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler a palavra santa do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esse dia, Pai, o dia do Senhor, pela vida desta igreja. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, trabalhando, Pai, em cada coração, que possamos, Senhor, nesta noite, receber o Teu Evangelho e sairmos daqui transformados. Te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida para que o Teu Evangelho seja proclamado a cada um aqui nesta noite. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, estarmos cada vez mais enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados irmãos, na minha última pregação, foi dia 26 de fevereiro, né? Eu trabalhei um capítulo antes, que falava antes da partida de Jesus, do capítulo 14, onde ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E na conversa de Jesus, que Jesus estava tendo com seus discípulos, ele comentou sobre a sua morte. Ele comentou também sobre a sua traição, que ele seria traído por um dos seus, e que Pedro, o apóstolo Pedro, o negaria 3 vezes. Em meio a toda aquela tensão, o mestre traz ainda mais uma notícia que eles não estariam mais entre eles, que ele teria que partir. E deixando os discípulos. E os discípulos não poderiam ir com eles para onde ele iria. Que era necessária a sua partida para que ele preparasse morada. E nós trabalhamos alguns pontos durante essa pregação, que foi somente Cristo pode acalmar nosso coração. Cristo está preparando nossa morada para vir e virá nos buscar. E Cristo é o único caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto que nós lemos essa noite, Jesus nos fala que Ele é a videira verdadeira. E que Deus, o Pai, é o agricultor. Essa é uma das 7 declarações de divindade na forma de afirmações feitas por Jesus no Evangelho de João. As 7 são, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Amados irmãos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos essa metáfora, a metáfora da videira, em vários livros. Nós podemos observar em Ezequiel, Isaías, Jeremias. Essa metáfora é muito utilizada no Antigo Testamento. E ela era utilizada para se referir ao povo de Israel. A Israel, ao seu povo, ao povo de Deus. Em Isaías, no capítulo 5, no versículo 7, na parte A, a palavra nos fala o seguinte: pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação predileta. Então, essa metáfora da videira era muito utilizada no Antigo Testamento para falar do povo de Deus, Israel, trazendo, Mas o fato
sempre que Israel é comparado com uma figueira, né, com uma videira, a figura de uma videira, enfatizava o fracasso daquele povo. Enfatizava o fracasso daquele povo em produzir fruto bom. E junto com esse fracasso, a ameaça do julgamento de Deus sobre a nação. Isaías, capítulo 5, no versículo 2 até o 6, ele fala o seguinte: ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Por que veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas? Eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e farei dela um deserto. Não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros, e darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Então, a figura da figueira no povo de Israel, ao invés de trazer frutos bons, trazia frutos maus, uvas bravas. E Deus fez tudo para aquela nação, preparou tudo, abriu as portas para aquela nação, e os frutos que ela produziu foram uvas bravas. Mas agora Jesus declara para os seus discípulos, Jesus ainda não tinha sido crucificado, ele estava a caminho, e ele declara para os seus discípulos que eu sou a videira verdadeira. Ele declara naquele momento para os seus discípulos que agora, ele já tinha declarado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora eu declaro, ele declara, eu sou a videira verdadeira. Isto é, aquela para quem Israel apontava, aquela que produz fruto bom. Eu sou a videira verdadeira, aquela que Israel apontava e que produz fruto bom. Amém. E nessa última pregação que eu trouxe, nós vimos que Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele iria partir, ele não estaria mais com os discípulos, e agora ele fala para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, vocês precisam estar enxertados aonde? Na videira, vocês precisam estar em mim. Ele iria preparar morada. Vimos também que naquele momento de angústia e aflição de Jesus morreria. Jesus ia morrer, Jesus ia sofrer, Jesus foi humilhado. Ele estava no momento de aflição naquele momento. Ele amparou os seus discípulos dizendo, não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele está trazendo um outro consolo. Eu sou a videira verdadeira. A videira que vocês olhavam lá para trás, Israel, que produziu frutos maus, agora eu sou a videira verdadeira. Eu produzo frutos bons. Estejam em mim. E para esses ramos que estão sendo nutridos pela videira verdadeira, Jesus nos fala essa noite o seguinte, não se preocupe, o Pai, o agricultor, está cultivando cada um de nós para o seu cuidado. Ele está cuidando de cada um nesta noite. E nesta noite eu quero trabalhar com vocês 2 pontos. O primeiro ponto desta noite é, as podas são necessárias. As podas são necessárias. Vamos ler o versículo do 1 ao 3, por favor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A poda é necessária para todas as árvores.
eu tenho uma árvore na frente da minha casa, eu não entendo nada de poda, viu, pastor? Eu não entendo nada. Mas quando nós mudamos para essa nova casa, tem 2 árvores na frente de casa e ela estava feia. E aí eu falei, vamos mandar podar, né? Eu estava grande, horrível. Aí o cara foi podar, ela continua feia. Eu pedi para ele cortar quadrado e ele não cortou, ele parece um cone, né? Mas tudo bem. Aí ele cortou a árvore, tudo bem. Podou a árvore, deixou ela praticamente pelada. Mas vocês veem que depois de pouco tempo ela já estava verde novamente, né? E com a videira, ela não é diferente. Existem várias podas para a videira, várias podas. E poda longa, poda curta, poda mista, existem várias podas. E a poda, ela é essencial para a videira. Ela que dá o formato para ela, ela que forma a videira, que ela traz a produção de mais frutos com excelência. Então é necessário. Quando você olha para uma videira e uma videira seca, parece que ela não vai produzir. E quando você começa a podar ela produz, ela vem as flores e começa a produzir frutos. O fato é que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. E o meu Pai, Deus, é o agricultor celestial. E como agricultor, Ele tem a função de plantar e cultivar essa videira, para que ela cresça, produza bons frutos, e para isso o Pai corta, o Pai poda, o Pai limpa, tudo o que estiver atrapalhando o desenvolvimento desses ramos, o desenvolvimento desses frutos. No Salmo 80, no versículo 7 e 8, e do versículo 14 e 17, o salmista diz o seguinte: ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira, a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortalecestes para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. Israel foi a videira plantada por Deus, mas não gerou uvas boas. A palavra nos fala que o fruto gerado por Israel foram uvas bravas. E Jesus nos fala: eu sou a videira verdadeira, aquele que gera fruto bom. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, o Pai corta. A frutificação, amados irmãos, é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo. E para aqueles que não estão produzindo os frutos, a palavra nos fala que serão cortados. Aqueles que estão ali e não estão produzindo frutos, a palavra fala que o Pai irá cortar. Por Jesus ser a videira verdadeira, em oposição à videira de Israel, que não produziu fruto, ou produziu fruto podre, torna-se impossível, amados irmãos, pensar que qualquer ramo que não produza fruto possa ser considerado por muito tempo parte dele. Suas próprias credenciais como a videira verdadeira seriam questionadas tão fundamentalmente como as credenciais de Israel. Então, amados irmãos, não tem como falar que somos cristãos, que estamos em Cristo, se nós não produzimos frutos. Não tem como dizer que sou seguidor de Jesus e não produzir frutos. Não existe para nós.
essa possibilidade. Se nós estamos em Cristo, nós estamos produzindo frutos, porque nós estamos se fortalecendo na videira verdadeira. Nós estamos nos fortalecendo em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está nos fortalecendo para que a cada dia a sua palavra seja pregada, a sua palavra seja lançada aos povos perdidos, aos nossos irmãos que estão caminhando para o inferno. Então não tem como falarmos que estamos em Jesus Cristo e não produzirmos frutos bons. Se não estamos produzindo frutos, alguma coisa de errado tem em nós. E nós precisamos fazer uma autoanálise e entender se de fato nós estamos enxertados verdadeiramente na videira que é Jesus Cristo. Precisamos estar cada vez mais produzindo frutos. Mas aqueles que estão ligados à videira verdadeira, esses sim dão frutos. E o Pai, o agricultor celestial, cuidará de cada ramo, para que esses venham frutificar mais e mais. Assim como a poda ela é extremamente importante para o crescimento da videira, a poda que Deus realiza em nós, ela é necessária e nos traz benefícios. Mesmo que esse processo venha a parecer doloroso, e em alguns momentos é. Porque quando Deus começa a trabalhar em nós, começa a trabalhar no nosso coração, começa a nos confrontar. A palavra do Senhor nos confronta em todos os momentos. E quando Deus começa a nos podar, começa a nos limpar, a maioria das vezes a gente torce o nariz. Mas é para o nosso bem. Ele está nos fortalecendo, Ele está nos deixando maduros, deixando pessoas cada vez mais sábias. Então ela é necessária. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 11, vamos ler. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento um motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Alguém gosta aqui de ser disciplinado? Não, né? Ninguém gosta. Porque a disciplina ela nos confronta. A disciplina ela nos confronta, ela cutuca. E Deus, Ele nos limpa para que possamos dar mais frutos. E essa limpeza não é da forma que queremos. Ela acontece da maneira do Pai. É da vontade dEle para nós, não é a nossa vontade. E na maioria das vezes, não é do jeito que nós gostamos. A disciplina dói. Ela mexe com o nosso orgulho. Ela fere o nosso orgulho. Mas a disciplina de Deus é uma disciplina santa, pautada na palavra de Deus. E ela é através do agir do Espírito Santo. Jesus disse que iria partir, mas Ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, nos ajudando em todos os momentos. E o Senhor, Deus Pai, nos disciplina a cada momento, para que nós possamos produzir mais e mais frutos. Frutos para quê? Para a glorificação dEle mesmo. Nós estamos aqui com um único propósito, para que Ele seja glorificado. E nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui, Ele nos alcançou para a glória dEle. E os frutos que iremos produzir não é para nós, e sim para Ele. É para que Ele seja glorificado, para que Ele seja engrandecido, não nós. Por isso a disciplina, ela dói, ela trabalha o nosso orgulho, porque na maioria das vezes a gente começa, a nossa parte natural começa a achar que o trabalho é por nós. Não. O trabalho é através de Jesus Cristo, é Ele trabalhando em nós.
É Ele nos aperfeiçoando, é o Pai, é Deus trabalhando, nos podando, nos limpando, é o Espírito Santo agindo, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, nos guiando para os caminhos corretos através da palavra. Deus faz conforme a sua vontade. Ele irá podar, Ele irá limpar, para que os frutos cresçam cada vez mais e melhores e mais fortes. Ele vai nos limpando, nos purificando através da sua palavra, a palavra viva que nos traz a essência da videira, a essência de Jesus Cristo, a essência do Filho. No versículo 3 ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse é o poder purificador da palavra de Jesus em nós. E assim como esse poder começou a ter efeito na vida dos seus discípulos, essa mesma palavra, esse mesmo poder, ele nos fala que ele é o único caminho que nos leva até o Pai, é a única verdade, é a vida eterna, é a videira verdadeira que produz um bom fruto. E como seguidores de Cristo, precisamos produzir frutos. Precisamos a cada dia produzir frutos. A cada dia que nós estamos levantando, trabalhando, estudando com os nossos familiares, nós temos que produzir frutos, frutos para a glorificação do nosso Senhor. Mas como nós iremos nos manter frutificando? Como nós podemos nos manter ativos, produtivos? E é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nesta noite. O segundo ponto é: a videira ela precisa estar pulsando nos ramos. A videira precisa estar pulsando nos ramos. Versículo 4 até o 6. Olha o que a palavra nos fala: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Como nós podemos nos manter frutificando? Cristo precisa estar pulsando em nós. E como Cristo irá pulsar em nós? A palavra nos fala: permanecendo nele, permanecendo em Jesus Cristo, permanecendo na videira. Jesus Cristo precisa pulsar em nosso coração. Precisamos nos alimentar da videira para que possamos estarmos limpos e podados para a produção de bons frutos. Se nós não estivermos com os nossos pensamentos, no nosso dia a dia, buscando o Senhor, dificilmente iremos produzir bons frutos. Cristo precisa estar pulsando em nós em todos os momentos. Nós até conversamos nos homens, né, Fabinho, nessa quinta-feira, que nós precisamos, desde o momento que nós acordamos, estar fazendo devocional, orando, buscando o Senhor. Quando estivermos trabalhando, meditando nas coisas do alto, trabalhando como se estivesse trabalhando para o Senhor em todos os momentos, sendo o melhor funcionário, sendo o melhor aluno da escola. Precisamos fazer a nossa leitura bíblica, precisamos ter um momento de intimidade com o Senhor. A maneira de permanecermos e permanecer em Jesus Cristo é buscando Ele em todos os momentos. É buscando Ele na palavra que Ele nos deixou, é buscando Ele em oração, que Ele abriu o caminho para nós, para que hoje nós temos acesso livre ao Pai, intimidade com o Senhor.
Nós temos várias ferramentas que nos ajudam a estar cada vez mais perto do Senhor. Mas nós estamos utilizando essas ferramentas? Será que, como um bom agricultor, nós estamos utilizando todas as ferramentas necessárias? Será que nós temos orado como devemos? Será que nós temos lido a Bíblia como devemos? Será que temos feito o devocional? Será que a minha atitude lá fora tem sido para glorificar o Senhor? Será que eu estou sendo o melhor funcionário? Será que estou sendo o melhor aluno? O melhor pai? O melhor marido? A melhor esposa? A melhor mãe? O melhor filho? Para que o Senhor seja glorificado? E durante a nossa conversa nos homens, eu até falei, tudo que procede de nós, não vem de nós. Tudo que procede, deixa eu reformular, todo o bom fruto que procede de nós, não vem de nós, vem do Senhor. Porque quando você para analisar, até mesmo uma ajuda que você dá a uma pessoa lá fora, por mínimo que seja, quando você para analisar e quando você realmente tem os olhos abertos através do Evangelho, você vê que é o Senhor trabalhando em você. Porque se não fosse isso, você não daria, você não ajudaria, você não fazia nada de bom. Aliás, só uvas bravas. Só uvas bravas. Então nós vemos o agir de Deus em nós em todos os momentos. Mas para vermos, para enxergarmos esse agir do Senhor e esse cuidado que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos estar enxertados na videira, nós precisamos estar enxertados em Jesus Cristo. E para estarmos enxertados na videira verdadeira, nós precisamos entender a sua palavra, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Se nós não estamos tendo isso, como nós vamos enxergar todo o agir de Deus em nossa vida? Tudo que Ele tem feito de bom para nós. Nós precisamos permanecer. E Jesus fala aqui, Ele fala no versículo 4, permanecei em mim. Ele fala no versículo 5, permanece em mim. Ele fala no versículo 6, permanece. Depois Ele vai falando nos outros versículos também. Permanece. Permanece em quem? Nele. Ele não ia estar mais com os discípulos, mas ele deixou bem claro, permaneçam em mim. Todas as tribulações que vocês irão passar, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, que vocês irão vencer. Aquele que busca o Senhor, que se nutre através da palavra de Deus, que procura ter intimidade com o Senhor, esse permanece em Jesus, e Jesus permanece nele. É o que ele fala no versículo 5. Ele fala o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nada de bom. Agora, de mal, a gente faz muita coisa. Então, para produzirmos bons frutos, precisamos estar na videira. Estar em Jesus. Mas aqueles ramos que não permanecem na videira, nós vemos uma advertência de Jesus para esses ramos. Lá no versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. São jogados fora e secam, e depois são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Nós aprendemos aqui, através das pregações do pastor Júnior, do pastor Flávio, que na Bíblia o fogo significa o quê? Não é aquele power, né? Não é aquele especial a mais, né, dos joguinhos. Não, o fogo significa julgamento. Significa julgamento. E para aqueles
que não estão em Jesus, a palavra é bem clara: esses serão jogados fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Para aqueles que não estão em Jesus Cristo, esses serão lançados no fogo. E aí a pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos: para que serve um ramo de videira seco? Para que serve um ramo de videira seco? Não serve nem para queimar. Ezequiel capítulo 15, olha o que ele fala para nós. De novo a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que a de qualquer árvore do bosque? Acaso a sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca onde se pendure alguma coisa? Quando é lançada no fogo para queimar e o fogo devora ambas as suas extremidades e o meio dela também fica queimado, serve para alguma obra? E quando estava inteira, não servia para nada. Muito menos se faria com ela alguma obra se estivesse consumida ou carbonizada pelo fogo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: assim como entre as árvores do bosque entreguei a madeira da videira para alimentar o fogo, entregarei também os habitantes de Jerusalém. Virarei o rosto contra eles, sairão do fogo, mas o fogo os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver virado o rosto contra eles. Farei da terra um deserto, porque eles agiram de modo traiçoeiro, diz o Senhor. Uma videira seca não serve para nada. Portanto, nós precisamos, em Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele vem falando nesses capítulos que nós trabalhamos, que Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele abriu o caminho que foi derrubado, que foi fechado pelos nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram, quando a ira de Deus foi lançada sobre eles, sobre nós. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E agora Ele fala para nós essa noite: eu sou a videira verdadeira. Nós não podemos viver longe dessa videira, nós não podemos viver sem estarmos enxertados nessa videira, não podemos viver sem essa videira pulsar em nosso coração, não podemos caminhar sem estarmos cada vez mais enxertados em Jesus. O preço foi muito alto e pago na cruz do Calvário. Nós não temos ideia do preço que foi pago na cruz do Calvário. O tanto que o nosso Senhor foi humilhado, o tanto que Ele sofreu, o preço que Ele pagou, nós não imaginamos isso. Para não pregar o Evangelho, para não produzirmos frutos bons, para não buscarmos o Senhor, para que Ele nos fortaleça a cada dia, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. O preço que foi pago foi muito alto para não buscarmos, para não permanecermos no Senhor, para não estarmos a cada dia clamando a Ele. Irmãos, muitos ainda estão vivendo assim, como nós lemos aqui em Ezequiel, secos, mortos, perdidos. E nós precisamos proclamar a palavra do Senhor para essas pessoas que estão perdidas, para que o Evangelho faça o seu trabalho, assim como o Evangelho operou em nós, assim como a palavra viva do Senhor nos trouxe vida. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ela nos trouxe vida e hoje nós estamos aqui. Nós temos que viver através da videira e proclamar o Evangelho para essas pessoas. Nós não podemos reter a palavra do Senhor somente a nós ou os nossos familiares, se é que a gente prega para os nossos familiares também. Não podemos
Não podemos. Nós fomos chamados para glorificar o nosso Pai. E quando estamos em Jesus Cristo, produzindo frutos, Deus é glorificado. Olha o que fala no versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Quando nós estamos em Jesus, produzindo frutos e frutos. E Deus derrama o seu cuidado em nós, trabalhando a sua poda, limpando, nos aperfeiçoando, nos tornando cristãos maduros, cristãos cada vez mais firmados na palavra, menos mimimi, crente dodói, cristãos fortes. Porque a palavra nos fala que no mundo teremos aflições, nós teremos problema. A palavra não fala que se eu for seguidor de Jesus, tudo vai ser uma maravilha. Pelo contrário, nós teremos problemas. Os discípulos passariam por problemas. E Jesus estava falando para eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e creia em mim. Ele fala para nós essa noite: creia em Deus, creia em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu não sei o que você está passando, mas se fortaleça cada vez mais em Jesus. Somente Ele pode te fortalecer. E quando nós estamos buscando esse fortalecimento em Jesus, Deus, o Pai, está tratando, está cultivando, está nos limpando, está nos fortalecendo. E o Espírito Santo dele está nos abrindo os olhos para que nós possamos enxergar que tudo que Deus está fazendo em nós é para a glorificação dele e era para o nosso bem. Nós precisamos, amados irmãos, estar cada vez mais em Cristo Jesus. E para concluir, as podas são necessárias. Nós seremos podados e continuaremos sendo podados. Deus irá moldar o nosso caráter, irá trabalhar em cada um de nós todos os dias. A palavra irá nos confrontar, a palavra irá nos bater, e nós iremos, através de Jesus, nos fortalecer cada vez mais para que nós possamos viver neste mundo que não é nosso. Cristo precisa estar pulsando em nós. Mas para Cristo estar pulsando em nós, nós precisamos permanecer nele, buscar o Senhor em todos os momentos. Precisamos buscar a Cristo em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, em todos os momentos. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Foi um dos questionamentos que nós fizemos, né, na quinta-feira. Deus está em primeiro lugar? Você crê em Deus? Deus está em primeiro lugar? Você vive somente para Deus? Não precisa responder, tá, irmãos? Deus está cuidando dos ramos da videira. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você em todos os momentos. Ele é poderoso. Ele conhece o que cada um está passando aqui nesta noite. Pode ter certeza, Ele é fiel e Ele irá cumprir a sua palavra. Amém? Quero orar por vocês. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Seu Filho amado Jesus Cristo, a videira verdadeira. Sabemos, Pai, que todos aqueles que estão enxertados em Jesus, esses estão sendo cuidados por Ti, meu Pai. Por isso, nessa noite, nós clamamos a Ti, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha sobre cada um aqui presente. Não sei que o meu irmão está passando, se há algum problema, mas o Senhor sabe. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, para que o Senhor trabalhe em nós, para que a nossa vida, Pai, esteja cada vez mais firmadas em Jesus Cristo. Que nós possamos Te buscar, que nós possamos orar, que
que nós possamos, Senhor, falar da Tua mensagem, da Tua palavra para os perdidos. Senhor, que o Senhor nos utilize cada vez mais para a Tua obra, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Trabalhe em cada coração, fortalecendo a cada um. Se há algum irmão aqui que está mais fraco na fé, que o Senhor, Pai, trabalhe trazendo ânimo a esse coração, abrindo os olhos, Pai, mostrando que o Seu Filho amado é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, que somente em Jesus esse irmão terá força. Porque aquele que não está na videira não pode produzir frutos. Não pode. Nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que nós possamos enxergar essa dependência em cada momento de nossas vidas, glorificando o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.